tem inclusive algumas sugestões, alguns apontamentos que estão sendo discutidos inicialmente com a SEAP, para em seguida trazer isso para uma discussão colegiada, até para evitar a edição de outros decretos gerando celeumas. Se a edição daquele primeiro decreto provocou certo descontentamento e, de certa forma, retardou a urgência que o Estado queria, não adianta mais fazer outros decretos enquanto está essa discussão. Então, serão trazidas sugestões quando o Estado se manifestar a respeito de algumas áreas que já estão sendo identificadas pelo setor de topografia e de patrimônio do município, com, obviamente, o acréscimo das sugestões que saírem daqui, e a partir daí se editará um outro decreto, oxalá sem tanto descontentamento. Espera-se, né? Quanto à possibilidade de edição de mais de um decreto com o mesmo objeto sobre áreas diferentes, não há vedação legal nenhuma, porque, na verdade, você, no momento em que, no exemplo, tiver 3 decretos e apenas um deles prevalecer, revoga-se o outro. A outra questão que foi dita quanto à revogação do decreto anterior da Estrada do Chocolate. O que ocorrerá será uma alteração da finalidade daquele decreto, que não estará mais destinado à construção do presídio. Mas existe, sim, estudo e projetos, proposições no sentido de se dar àquela área uma outra destinação, no sentido de empreendimento, que inclusive potencialize o valor econômico e turístico daquela área. Ok, muito obrigada. Agora o senhor... você quer fazer uma consideração, é isso? Então, por favor, 2 minutos. O que eu estou percebendo da discussão aqui, da sociedade e dos membros e autoridades aqui presentes, membros do Conselho de Autoridades presentes, é que se pensa que essa discussão a respeito da unidade prisional nova em Ilhéus é uma discussão recente. Eu fui diretor do presídio de Ilhéus no ano de 2007. No ano de 2006 eu fui estagiário da Defensoria Pública. Na época, a Defensoria Pública ainda vivia a época das vacas magras, que era subordinada à Secretaria de Justiça do Estado. E desde aquela época, os diretores antes de mim tentavam fazer um processo de construção ou alteração daquela unidade prisional defasada, e não conseguiram. Eu, pessoalmente, fiz parte de várias reuniões em Salvador, com o juiz corregedor, que já era Dr. Moacir Pita Lima, só que não tinha força política. Por quê? Porque preso é um assunto que ninguém quer falar. Unidade prisional, ninguém quer falar, todos querem esconder. Hoje está sendo discutido aqui na sociedade de Ilhéus, com muito louvor, por uma proposta de iniciativa desse Conselho, que está cumprindo com maestria seu papel, porque foi decretado uma desapropriação. Se essa desapropriação não tivesse sido decretada, não tinha pessoas aqui hoje, porque é um assunto que ninguém quer tratar. Então a gente precisa encarar essa necessidade. Eu concordo em gênero, número e grau com o que Rui falou. A gente não quer discutir aqui sistema prisional, construção de prisões. O melhor seria estar discutindo construção de escolas, construção de novas faculdades. Mas hoje o tema é uma verba destinada, que eu acredito que é do FUNPEM, que está à disposição de Ilhéus por uma força política do governo que aceitou transmitir para Ilhéus, como aceitaram para Itabuna. O que é isso, em 2006. por favor, doutor Santos? O que é FUNPEM? FUNPEM é o Fundo Penitenciário Nacional, que é um fundo com verba carimbada
para esse tipo de ação, não só construção de unidades prisionais, mas também projetos de ressocialização. Então, hoje está sendo discutido por isso. Então, é preciso que a gente encare o problema. Existe um movimento de construção desse presídio há muitos anos. Os 2 agentes penitenciários aqui presentes, Johnny e Brandão, sabem disso. Trabalharam comigo na época que eu fui diretor. Depois eu comecei a coordenar um grupo de penas alternativas. Para finalizar, então é isso. Então, não é uma discussão de hoje. É uma discussão e uma necessidade de décadas, que a gente está hoje materializando pela força que o coronel conseguiu e outras pessoas também. Que bom, a sociedade de Ilhéus agradece que isso possa vir a ocorrer, e eu entendo que o que todos estão aqui sugerindo é que essa discussão ocorra antes para evitar problemas. E o que a gente deve discutir certamente é a melhor localização e como vai ser essa unidade prisional. Eu creio que é isso. Bom, por favor, doutor Jackson Cupertino, com a palavra. 2 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa alta na pessoa da senhora Socorro. Eu vou aqui fazer mais agradecimentos do que falar profundamente ou questionar algo com a mesa. Agradecer a quebra de paradigmas aqui hoje. Eu tenho 17 anos na advocacia criminal e hoje eu vejo o coronel da Polícia Militar e um capitão da Polícia Militar lutando e acreditando numa ressocialização do preso, lutando para que a nossa cidade tenha um presídio decente. Algo que era difícil. Dentro desse tempo, eu sou filho de policial e dentro dessa história minha no meio jurídico, eu achei que seria uma quebra de paradigmas para isso. A Polícia Militar demonstrando que ela mudou, que ela também faz parte da sociedade e que quer uma sociedade melhor. Agradeço a todas da sociedade, todos representantes da sociedade civil aqui presentes, aos defensores públicos, ao Legislativo, na pessoa de Macrise e do pastor Matos, que muito bem colocaram aqui. O Executivo, tanto o estadual quanto o municipal, na pessoa do vice-presidente Nasal, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e sei da luta que ele tem pelo município de Ilhéus, além de ser um conhecedor, exímio conhecedor da região. Daltino, agradeço também. E, gente, já que falamos hoje de educação e construção de presídios, só para concluir, em 1982, o antropólogo Darcy Ribeiro já dizia que se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Ou seja, essa discussão que Penalva trouxe, que Macrise também trouxe, que o coronel também apresentou, o colega Sanzi também, é uma discussão bastante antiga. E a realidade hoje é a construção de presídio. Infelizmente, é dolorosa, mas nós temos que pensar que Ilhéus precisa construir um presídio e é urgente. Obrigado. Obrigado, doutor Jackson. Quem é Jackson? Um Jackson apenas. Ajax. Não, meu presidente. Mas eu não sabia que o nome dele era Jackson. Eu achava que era Jax. É Jax do Pandeiro. Escreveram errado, presidente. É importante, só um detalhe ao nosso procurador, que no dia 24/10, às 15h30, deliberado de uma assembleia que houve anterior, que o nosso capitão estava lá, e capitão não, coronel, que o município de Ilhéus, já que já existia o interesse do governo do estado para que fosse prevista uma outra área, a revogação do decreto. Por que a revogação do decreto?
Porque aí realmente é a garantia da procura de outra área, certo, coronel? Não. Calma. Sim. Por quê? Se a gente deixar o decreto aberto como foi colocado aqui, a gente pode conseguir uma outra área. Como também o coronel disse que essa área pode ser servida para o Porto Sul, mas terá que ser um outro decreto. Eu gostaria de saber do coronel e do nosso procurador se já houve uma reunião depois da decisão do governador de escolher uma outra área, se já houve uma reunião a prefeitura, junto com o comando do presídio, a direção do presídio, já em busca dessa área, e já existe uma previsão, já que essa verba tem que ser rápida, não pode demorar, já tem uma previsão, e se a gente pode formar aquela comissão para ter esse acompanhamento da sociedade civil e das autoridades que estão aqui presentes. Muito obrigada, Jacques. O senhor Joca, por favor. É o proprietário do Aras Ilhabela. Aqui representando a TIL, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu sou diretor lá na TIL do Turismo Rural de Ilhéus e lá, na verdade, focado lá na Estrada do Chocolate. Eu tenho certeza que seria bem-vindo, né, se nós estivéssemos aqui, na verdade, Jackson, discutindo o futuro de Ilhéus e suas grandes negócios ligados ao turismo, de bares, pizzarias, restaurantes, hotéis, mas estamos aqui discutindo presídio, justamente no órgão de turismo, a Contur, né, que nos convocou para esse debate. E me chama a atenção a Estrada do Chocolate tem um dedo do governo do estado, foi uma vontade e é uma vontade do governador que a Estrada do Chocolate aconteça. Nós fomos por diversas vezes convocados para a reunião sobre a Estrada do Chocolate. E eu, mais do que ninguém, tomei como surpresa quando o secretário de Turismo de Estado convocou uma reunião emergencial conosco em torno de 50 dias para discutirmos a questão emergencial da realização definitiva do fincar o pé para fazer acontecer a Estrada do Chocolate. Nós estávamos e estamos imbuídos em um grande projeto na Estrada do Chocolate. Os turismólogos aqui de Ilhéus, aqui da prefeitura aqui presente, desenvolveram um trabalho bacana, né? E foi uma surpresa para nós, coronel, quando o próprio estado recuou na construção do presídio, recuou na construção do presídio, porque eles reconhecem, acredito eu, a importância da Estrada do Chocolate. E quando o senhor citou que o presídio, ora construído, ele tem a capacidade para 250 empregos diretos, eu acredito que não é o caso aqui, porque os senhores não são técnicos de turismo, né? Nós teríamos aqui uma capacidade, não temos uma capacidade de produzir em Ilhéus, diria que 25 mil empregos, se nós estivéssemos aqui agora discutindo turismo e seu entorno, né? Foi citado também aí a questão do desconforto para familiares que possam se deslocar de Ilhéus, Itabuna e região para Barreiras. Foi construído um hospital do Cacau ali, em Ilhéus, para atender 80 municípios. 80 municípios. E na ocasião também não foi pensado do desconforto dessas famílias que vão se dirigir com doentes nas ambulâncias em 80 municípios ao redor. A família de um presidiário é desconfortável viajar até Barreiras. E um doente, e um hospital do Cacau para atender 80 municípios. Não estou aqui falando que sou contra, tá, o presídio em Ilhéus. Não estou discutindo presídio porque eu não sou técnico de segurança, tá?
mas eu estou aqui confrontando a questão de distância, né? Então, assim, fica aí. E eu queria, coronel, lhe fazer uma pergunta. Se existe um índice, existe números fidedignos com relação à ressocialização. Para 1000 presos, quantos ex-presidiários realmente eles retornam à sociedade? De fato. Então, é um número que nós não temos. E, para concluir, reitero, foi uma grande alegria para nós, para mim como Estrada do Chocolate, o Estado ter recuado de tão pronto, porque ele sabe, coronel, e a mesa, a importância que é o turismo rural para Ilhéus. Chega de Ilhéus de turismo de praia e sol e mar. Nós temos potencial excelentíssimos para turismo rural. E aqui eu levanto o turismo para que todos os envolvidos aqui na cadeia do turismo, o bar, o restaurante, o táxi, o Uber, os hotéis, os agentes, os técnicos, os turismólogos, aí sim, talvez, se tivesse gerado todos esses detalhes de mão de obra no turismo, aí sim, o companheiro ali falou sobre matar o mal na raiz, talvez mais emprego no turismo, aí sim nós não tivéssemos necessidade de presídio. Obrigado. Muito obrigada, Joca. Por favor, coronel, respondendo as perguntas que foram feitas. Bem, pelo que eu notei aqui, né, tentar responder a todos. Primeiro aqui, pela ordem da primeira pessoa que veio aqui, foi Jacques. Tivemos uma reunião com o prefeito anteontem, com a AB e alguns setores. Nosso procurador-geral estava presente, outras pessoas da prefeitura. E estamos com algumas opções de área. A questão toda, Jacques, é que, infelizmente, nós temos percebido que algumas pessoas estão usando essa questão séria para causar uma polêmica política. Nós iremos divulgar, assim que tivermos mais convicção de qual a melhor área, nós iremos divulgar para vocês, se vocês quiserem compor uma comissão para discutir, tranquilo. Sempre sem perder de vista que nós temos prazos. Quanto mais inventa a coisa, piora, né? Mais tempo se perde. Então, todas as áreas, eu volto a repetir aqui, todas as áreas, qualquer que seja essa área, vai ter problema, a comunidade vai querer criar problema, o político, o aproveitador vai querer criar problema, tá entendendo? Para aparecer, para queimar o governo do estado, queimar o município, entendeu? E a gente já está percebendo isso. Essa covardia, essa atitude que não vai levar a lugar nenhum, só está trazendo prejuízo para o município. Então, temos já algumas áreas. Esqueçam, todos os senhores que estão batendo aqui, eu estou achando que essas pessoas que estão falando chegaram agora. Desde a última reunião do Conselho de Turismo, e hoje mais de 5 vezes eu já afirmei aqui que na Estrada do Chocolate não será mais feito o presídio. Pelo menos essa é a posição do governador, do secretário. Esqueçam esse discurso, esqueçam, que só está remoendo uma coisa que está morta já. Está entendendo? Não esqueçam, procurem outras situações para discutir aqui. Entendeu? Mas qualquer que seja a área, vai ter polêmica. Vamos explorar isso. Se eu escolher a área Ilhéus Olivença, vai vir um grupo de pessoas que mora na Ilhéus Olivença e vai ficar kikiki falando. Ilhéus, Serra Grande. Porque Serra Grande, porque lá é não sei o que pererê, e vai botar ali. Ilhéus, Sambaituba. Sambaituba ali é a verdadeira Estrada do Chocolate. A Estrada de Ferro saiu dali. E que não sei o que, e que pererê. Tá entendendo? Ilhéus lá no Couto. Aí, mas o Couto tem Minha Casa Minha Vida ali do lado, que não sei o que. Ilhéus e Itabuna já disseram até, já surgiu aí que é a Estrada do Saber, do conhecimento, sei lá o quê. Ótimo que seja essa Estrada do Conhecimento ou do Saber,
que essas pessoas do conhecimento vão entrar no presídio, nos visitar e nos ajudar a ressocializar essas pessoas que estão lá presas. As portas vão estar abertas para essas pessoas aplicarem seus projetos, visitarem, ajudarem a recuperar essas pessoas que estão lá presas, caso seja lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada lugarzinho desse vai ter alguém querendo polemizar. E isso não está levando a lugar nenhum. Vai terminar Ilhéus ficando sem esse equipamento. Bem, o senhor ali falou que gostaria de estar debatendo outros temas do turismo. Pô, marque reuniões para debater outros temas. A reunião aqui foi marcada para debater a construção, não de uma unidade prisional nova. Marque outras reuniões, eu até falei com a dona Socorro aqui, parabéns pela preocupação. Mas quando o presídio velho que está lá até hoje funcionando, ninguém nunca se mobilizou para me ajudar, nem mobilizou para ajudar a Sâncio, nem outros diretores. Agora que a gente conseguiu um recurso, como é que a senhora não sabia se o presídio está ali, a senhora passa na porta de vez em quando e vê? Está ali, como é que não sabia que o presídio está ali, na entrada da cidade? Entendeu? O esgoto de Itabuna cai no Rio Cachoeira. A cidade está cheia de problema aí, estrutural, etc e tal, de vários entes governamentais. Eu não vejo ninguém se mobilizando. Agora essa preocupação com o presídio. Beleza. E a questão da ressocialização, quem foi que falou aí? Hã? Apenas, coronel, assim como o conhecimento, na verdade... o percentual que retorna. Isso. Eu hoje não tenho essa informação, não vou ser leviano, não sei. Agora o que importa é o seguinte, que a gente tem que tentar, tem que dar uma chance. Se você não der chance, como hoje o presídio de Ilhéus não tem condições nenhuma, praticamente, um esforço nosso hercúleo para botar 6 alunos na sala de aula, entendeu? Com a sala de aula pequena, apertada, calorenta, sem estrutura para o servidor com segurança, o professor com segurança atuar ali. Uma horta que a gente fez a facão, com 3, 4 presos de bom comportamento que estão na horta. É muito pouco que a gente pode oferecer. E com a unidade nova a gente vai ter condições de oferecer, mas muito mais. O colega falou aqui do Conjunto Penal de Vitória da Conquista Novo. Tem quase 100 presos hoje trabalhando pela Prefeitura de Vitória da Conquista. A Prefeitura remunerando ele, limpando rua, plantando, alguém já viu aí, uma plantação de palma que eles estão fazendo para ajudar na seca lá, etc. Tudo é preso. Agora tem que ter a unidade. Coronel, para concluir. Obrigado. Por favor, o doutor Jefferson vai fazer a consideração de 1 minuto. Apenas para complementar o que o coronel disse aqui, já cansado de repetir, a respeito de uma resolução já dada pelo governador, no sentido de que não haverá instalação de presídio ali, e a gente volta ao ponto do decreto. Porque se não revogar o decreto, o presídio vai ser ali. O presídio pode ser ali, inclusive com o decreto do Estado. Porque o Estado pode, o governo municipal pode revogar o decreto, mas o governador, se quiser, depois pode editar um novo decreto, porque o Estado tem poder para desapropriar. Então a gente fica aqui, chovendo no molhado, andando em círculo, em torno de algo que já ficou clara a predisposição do Estado de mudar o rumo, de não fazer ali, de observar outros lugares. Daltino já me disse aqui que já tem 8 alternativas que estão em estudo e que serão discutidas democraticamente, a começar por essa discussão aqui. Não dá para ficar fazendo, como o capitão disse, e é esse ponto que eu quero tocar, fazendo desse assunto cavalo de batalha para ensaio, para conversa, para política, para politicagem. Não adianta isso, nós não vamos avançar nesse sentido. Eu entendo que esse é o exercício da democracia, nós temos que respeitar as pessoas e entender a posição de cada um. Nós temos que encerrar às 18 horas, tem a fala do presidente da CDL, o senhor quer fazer réplica, também o senhor doutor
Jackson Cupertino quer também uma consideração? Eu vou permitir primeiro a réplica do presidente do Conselho. Por favor, senhor Jackson. Na realidade, eu acho que não é aqui dentro que está tendo a política. A política está lá fora. Porque aqui dentro, se a gente quisesse fazer política, não fariam uma assembleia e não fariam audiência pública. O que nós queremos aqui, e está sendo bom esse momento, coronel, é para esclarecer a sociedade civil que está tendo um diálogo. Isso é ótimo. É ótimo para aqui, é ótimo para a gente, é ótimo para o município, é ótimo para todo mundo. O que nós esclarecemos é que nós não somos contra a presídio, até porque nós já temos o presídio, vamos ter uma ampliação. E o detalhe mais correto disso é que a preocupação nossa é mostrar à sociedade civil que a prefeitura, junto com o governo do estado, tem uma preocupação de discussão democraticamente. Mas para mim entender também que não vai ser naquela área, coronel, até agora foi um entendimento de boca do nosso governador. Oficial mesmo, não saiu nada. Então nós estamos aqui dialogando democraticamente, trazendo para a sociedade que o governador se sensibilizou, mas não oficializou, como está oficializado o decreto. Tudo bem, a gente tem que considerar isso. É para esclarecer, só para esclarecer a quem tem dúvida, que a história da Estrada do Chocolate encerra aqui. Acabou aqui. Pronto. Só isso. Por favor, senhor Jackson Cupertino. Doutor. Gente, trazendo uma informação ao pessoal do turismo. A cidade, o exemplo de cidade turística no Brasil, que é Gramado, que fica em Canela, tem presídio. Tem presídio. Em Canela tem presídio. É um exemplo de cidade turística. Então, para quem está com ainda com esse preconceito da discussão do presídio, que não são todos aqui, já foi bem claramente demonstrado, mas para mostrar para essas pessoas que o turismo, as cidades turísticas brasileiras elas possuem presídios. Salvador é turístico, tem presídio. Rio de Janeiro é turístico, tem presídio. Gramado, que é Canela é a cidade, tem presídio. Ou seja, nós não estamos inventando a roda. Obrigado. Obrigada. Eu creio que todos nós já entendemos, as autoridades aqui da mesa também já entenderam que ninguém aqui é contra o presídio. Todos querem o presídio. A única discussão que está sendo trazida pelo Conselho do Turismo é a localização. E a sociedade está dizendo, nós queremos contribuir. Nós, enquanto conselheiros, somos cogestores. O Conselho da Política Pública, ele é cogestor. Infelizmente, a representação do turismo da nossa cidade sequer ficou presente nessa reunião, o que muito me entristece e depõe contra a gestão do governo, e agradecemos a presença do Dr. Jefferson, que continuou aqui. Mas a área temática turismo não existe, porque a superintendente do turismo se fez ausente, o que é muito triste para todos nós. Eu considero, doutora, que a senhora também deva falar. A senhora vai falar, mas eu gostaria só de permitir os 2 minutos que já estava garantido para o presidente da CDL. E eu quero que ele fale. Por favor, pode se aproximar. Eu quero registrar o pedido de, como você fez menção ao governo, falar de novo. O senhor vai falar, tem todo o direito. Gostou? Boa noite a todos. Primeiro eu quero saudar a mesa e dizer que a CDL, em reunião, já conversando sobre
a real necessidade do presídio na cidade, e a gente entende também que é a solução, e o que nos preocupa é que diante a demanda de tempo, que é o pior problema na cidade, já perdemos instituições que tiveram que ir embora, desistiram de estar aqui na nossa cidade por demanda de tempo, por causa de confusões que a sociedade vem discutindo. Agora, perde-se muito tempo discutindo, é plausível, tem que haver discussão sim, mas perde-se muito tempo deixando até de investimentos acontecerem. O que me preocupa temos prazos, porque, Júnior, hoje o prazo, o dinheiro está aí para ir embora, a gente perdeu o investimento, mas nós já temos esse prazo sendo prejudicado a partir do momento que o governo do estado tem que revogar a construção ali na Estrada do Chocolate. Então me preocupa isso. Por que não abrir de fato com data? Olha, gente, nós temos 10 dias para conversar. Chama o município, chama o estado, chama o conselho, chama a cidade, participa. Em 10 dias nós temos que resolver isso. Então, que sentamos e discutimos isso da melhor forma possível. O que me preocupa mais uma vez, saímos daqui sem prazo, é o que eu tenho procurado entender. Qual o prazo que a gente sai daqui agora? O governo tem emergência para poder fazer acontecer, mas e aí? As discussões vão ser colocadas agora, disponibilidades. Pô, gostei agora, alguém disse para mim que são 8 alternativas que já temos aí. Por que não já discutir isso antes? Com o conselho principalmente do turismo, com o conselho a sociedade civil participar em 10 dias que seja, mas que a gente saia com prazos para que isso possa, e não depois de imposto, nós temos esse local, vamos discutir isso. Perde-se tempo novamente com isso. A minha preocupação é realmente que Ilhéus pare de perder as oportunidades que tem para a cidade. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a doutora Cristiane, mas eu devo informar o senhor que eu desconheço que Ilhéus tenha perdido algum investimento por causa de discussão. Conversaremos depois. Tudo que perdeu até agora foi por decisão dos próprios investidores. Minha fala é só mesmo para acrescentar o seguinte. O representante da ATIL, perguntou para o tenente-coronel se ele tinha uma taxa de retorno à sociedade. Eu queria dizer para o senhor que a Defensoria Pública fez um estudo em Salvador com relação às audiências de custódia, que no senso comum da população, a polícia prende, os juízes soltam, e isso ali retroalimentaria o sistema o tempo todo, e a Defensoria provou através de dados que a reincidência é muito baixa. Então, assim, em 3.332 prisões que foram avaliadas em custódia, nós tivemos uma taxa de retorno de 135. Então, assim, e além disso, é só para trazer um dado objetivo para o senhor, mas ratifico o que o tenente-coronel disse. Ainda que fosse justificaria a gente lutar por uma estrutura digna para os presos. A fala do senhor, eu sou ilhéense e faço questão de divulgar a minha cidade para onde eu for, mas muito me entristece porque o senhor traz um comparativo que está no senso comum, que diz que para humanos direitos a gente tem que pensar, e para aqueles que não são direitos a gente não tem que pensar. Então o senhor traz um paradigma de um hospital em que as pessoas são transportadas por ambulância, e um outro paradigma em que as famílias pobres de Ilhéus têm que se deslocar 1.000 quilômetros para ver seus familiares presos. Então, assim, a gente tem que pensar em ambos os casos. Então, a gente tem que não perder de vista que a gente está falando de recurso, a gente está falando de investimento turístico, mas a gente está falando de gente, de pessoa, e assim parece que isso aqui foge. A gente não pode imaginar, como disse o pastor, o que é o sofrimento das famílias para se deslocar de Ilhéus para Barreiras. A terceira regional de Ilhéus abrangia Ilhéus e Barreiras. Eu sou a coordenadora atual. Com a estrutura estatal que a gente pode dispor, para se deslocar para Barreiras leva 3 dias. Se a gente considerar essas famílias ilhéenses, não são famílias de outros lugares, são famílias ilhéenses, sem condição financeira. Essas pessoas não vão ver seus filhos. Continuam sendo filhos, continuam sendo pais. E isso não pode ser perdido de vista, porque senão vai acontecer o que o tenente-coronel disse, a gente vai eleger 8 áreas. Nas 8 áreas, ninguém vai querer.
Só que a gente não está tratando de bicho, a gente não está tratando de alienígenas, nós estamos tratando de ilhéenses conterrâneos. Infelizmente, nós temos que tratar do tema, nós temos que tratar de todas as outras políticas públicas necessárias para o nosso município. E aqui vem para parabenizar esse espaço, que é espaço de discussão, que realmente a gente tem que invadir e discutir todos os setores da sociedade. Mas a gente não pode perder de vista que a gente não pode deixar os presos de Ilhéus sofrerem como estão, no presídio sem condição, ou irem para barreiras. Isso não é digno para nenhuma pessoa humana. E a gente, quando a gente está lá dentro, a gente imagina, nós defensores públicos somos sempre, a gente recebe a pecha assim, tá achando bonzinho? Leva 2 para casa. Eu já vi isso num blog, né, quando a gente fala de preso. Não é isso não, gente. A gente pensa que lá dentro são pessoas que não merecem o nosso respeito. Quando a gente vai lá dentro, a gente descobre que são pessoas do nosso convívio, são nossos vizinhos, são parentes dos parentes dos parentes que a gente conhece. Então, assim, a gente precisa encarar essa realidade. Nós não podemos prescindir de um presídio em Ilhéus. Doutora Cristiane, muito obrigada por sua fala. Eu creio que ficou claro já que ninguém vai prescindir, nem quer prescindir de um presídio aqui na cidade de Ilhéus, não só porque são ilhéenses, mas certamente porque são seres humanos. Agora, eu me permito agora só falar isso. Considerando a analogia que foi feita com o Hospital Costa do Cacau atende 80 municípios. E é claro que a condição que é dada para o doente é muito melhor do que estar encarcerado. No entanto, os familiares vão ter tanta dificuldade quanto terá o familiar daquele que está prisioneiro. E não vamos trabalhar, acho que não devemos tratar nessa questão, mas certamente que, se fosse comparar, não dá para usar esse argumento. Às vezes me preocupa a forma como está sendo tratada a questão, como se nós não entendêssemos a importância da dignidade do ser humano, independente, porque eu acho que ninguém nasce bandido. E eu já fui posta para fora de um grupo no Facebook de policiais, e me disseram, então pegue e leve para sua casa. Quando tá várias pessoas. Então, isso realmente acontece. Mas acho que agora está tudo entendido, todos nós demonstramos entender a importância de ter o presídio na cidade, não é, de que aconteça. A única coisa que falta agora é que continue a discussão de forma transparente. O que incomoda a população e a sociedade civil é a falta da cultura democrática, a falta da cultura de democracia. As pessoas ainda acreditam que tem que passar o trator, e nós não temos que passar mais o trator, não. Já acabou. Também o coronelismo já acabou. Nós temos que respeitar a população. Os servidores existem para servir a dor do povo. E nós temos que saber onde é que dói menos, para que ali seja colocado. Não é assim. Nós não precisamos mais de ditadores. Então, eu quero, assim, eu sei que o nosso representante do governo municipal, doutor Jefferson, ele vai falar, mesmo porque eu citei o governo e ele tem uma réplica, tem direito a essa réplica, e depois eu quero convidar o presidente do conselho para encerrar essa audiência, e desde já eu faço minhas considerações finais, agradecendo a participação de todos, lamentando mais uma vez por todos aqueles que reclamam nas redes sociais, que ligam para o rádio reclamando tudo e que num momento tão importante como esse não se faz presente. Essa audiência pública, ela vai legitimar aquilo que for decidido pelo governo municipal, porque nós vamos encaminhar a ata e isso vai constar como uma participação da sociedade civil. E os que aqui estão representando todos aqueles que se fizeram ausentes. É isso que vai acontecer. É apenas uma sugestão agora, que das próximas vezes nós tenhamos o cuidado para não usar adjetivos, não nos dirigirmos às pessoas, mas nos dirigirmos àquilo que foi colocado pela pessoa. Então isso é algo que é muito importante, porque assim a gente não chama para o combate, a gente debate a ideia, que é o que verdadeiramente a democracia deve fazer. Então, por favor, doutor Jefferson, muito obrigada pela sua presença, obrigada, doutora Cristiane, obrigada ao senhor doutor Leonardo, doutor
Martoni já ausente, doutor Sanzio, doutor Jackson Cupertino, ao senhor coronel, que está cada dia ficando melhor. Um dia desse ele vai aprender, vai ficar tão lindo quando chegar aqui para representar a polícia, que a gente vai achar que ele é padre. Ele dá uma graça, está ficando cada dia melhor. Obrigada a todos que se fizeram presentes. Obrigada verdadeiramente, né? Agradecendo verdadeiramente ao senhor. Mas, por favor, doutor Jefferson, e para finalizar, o nosso presidente do Conselho de Turismo, parabéns à iniciativa e vamos em frente. Obrigada a todos. Quero, de modo bastante conclusivo, já nessa última fala, antes de qualquer coisa, agradecer o convite do Conselho de Turismo e, ao mesmo tempo, parabenizar todos que se envolveram, ainda que, infelizmente, em número pequeno, porque um tema dessa relevância comportava senha para se ocupar espaço nesse plenário, e, infelizmente, a sociedade deu sinais de que não está assim tão preocupada. Esse plenário deveria estar cheio como ele fica quando se vai pautar assuntos outros que não são tão relevantes, mas que vem aqui certa entidade, essa ou outra, para fazer disso palanque político para isso ou para aquilo. Então, queria registrar esse inconformismo para dizer que fico feliz por estarmos aqui até esse momento, porque enquanto há um ou dois reunidos, há esperança, mas deveria ser melhor, poderia ser melhor, e certamente em outras oportunidades isso poderá ser compensado, mas não deixar de registrar os parabéns pela iniciativa e dizer que o governo incentiva, quer e gosta e promove e se faz disposto, à disposição o tempo todo e todo o tempo para discutir e participar de pautas como essas. Infelizmente, vez ou outra, por conta de um compromisso, uma outra reunião, por exemplo, a superintendente de turismo teve uma outra reunião, teve que sair, eu priorizaria a pauta aqui, mas ela cumpre outras ordens e precisou atender. Isso não desnatura, isso não simboliza, isso não significa falta de atenção do governo municipal para com essa pauta. Prova disso é a disposição do governo municipal de fazer a alteração do decreto que o nosso presidente tanto falou e, para além disso, a predisposição para tratar de tantos outros assuntos importantes que às vezes não chamam tanta atenção porque não saem na mídia. Você quer ver um exemplo, só para concluir? Na entrada de Ilhéus, desde 2000, se eu não me engano, 2006 ou 2005, se começou a invadir o bambuzal ali do lado da ponte, que ficou aquela coisa horrível e até hoje não se viu. O Conselho de Meio Ambiente, de turismo, de nada, porque isso repercute, se somar ao governo para tirar as pessoas dali. Eu tive um embate ano passado para tirar 15 famílias para botar na Minha Casa Minha Vida e ninguém se somou ao governo para dizer, realmente está errado aqui, a Embasa errou e não houve. Então, assim, nós não podemos relegar a importância do tema. O tema é importante, a participação é importante, mas existem tantos outros temas importantes a serem tratados e não são porque nem sempre ganham a repercussão midiática que é dada. Então, renovando o compromisso do governo de se colocar à disposição, quero agradecer a atenção de todos, dizer que todos nós estamos de parabéns pelo debate democrático e participativo que tivemos aqui, mas precisa ficar a exortação de que os temas de interesse público precisam ser tratados com a mesma importância, independentemente da repercussão midiática que eles tenham. E esse é o registro. Muito obrigado. Eu quero pedir permissão para uma réplica para dizer o seguinte para o nosso representante do governo. Eu participo atualmente de 4 conselhos de políticas públicas do município. Conselho de Turismo, onde são discutidas coisas que são muito importantes para o município. O Conselho da Cidade, que há 2 anos nós estamos lutando para reativar, conseguimos agora. A questão relativa às casas, a invasão da Rua do Mosquito,
é uma discussão antiga, eu tenho inclusive gravações da construtora GEMEC, participei de todas as discussões desde o início, acompanhei tudo o que aconteceu enquanto Conselho da Cidade, continuo acompanhando, a sociedade civil continua acompanhando, participando, discutindo e convidando. Continuamos. Porque a senhora é uma exceção, a gente precisa em Ilhéus de mais uma 100 da senhora. Mas há quem não goste. Além disso, nós estamos no Conselho do Meio Ambiente, Coronel. E aí eu quero convidar o senhor para esses espaços, onde o senhor vai ver o que é discussão dos problemas que existem na nossa cidade. Nós estamos também sempre trazendo a essa Casa Legislativa situações, inclusive discutindo orçamento público. E esse é o momento de orçamento público. E as pessoas não estão aqui. Nós estamos... 3 vezes o Instituto Nossa Ilhéus esteve aqui para apresentar aos legisladores a questão da mobilidade, a análise que nós fizemos com relação à mobilidade, ao plano plurianual, as peças orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, o que foi aplicado, e as 3 vezes nós fomos mandados embora, porque é assim que eu me sinto, porque não teve tempo ou encontraram uma outra desculpa. E nós não conseguimos apresentar aos vereadores o trabalho que o Instituto Nossa Ilhéus vem fazendo. Então a sociedade civil tem sim participado das grandes discussões dessa cidade. O que falta, talvez seja, a maioria dos senhores, inclusive os servidores, participarem dos espaços, das governanças, nos fóruns onde essas discussões acontecem. Inclusive do óleo que está acontecendo agora, como foi que eu discuti e venho discutindo. É isso. Então o senhor precisa participar do Conselho do Meio Ambiente para ver como é que a gente discute lá. Um abraço para todos os senhores, uma boa noite. Por favor, presidente. Agradeço a todos e todas. E gostaria de convidar, com a ordem e a demanda do nosso coronel e do nosso procurador, a esses pares para participar da comissão que será formada junto com a direção do presídio e a prefeitura municipal para discussão da próxima localização, para a construção do nosso novo presídio. Muito obrigado e boa noite.